Boa noite, Elton. Boa noite, Instituto Parajás. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou professor da Universidade Estadual de Montes Claros, como o Elton falou, em História da Educação e História do Brasil. Também fui aprovado no concurso de História Moderna e Contemporânea. E o que eu estudo aí, na verdade, é os Simpsons. Vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica para todos entenderem. E assim que eu falar sobre isso, a gente entra na palestra propriamente dita, na conversa propriamente dita. Bem, na graduação, eu tinha vários interesses em estudar, como todos os alunos ali estão começando a estudar, pensa muitas coisas. E entre as coisas que eu pensei, uma delas foi os Simpsons já de início. Pensei também em outras coisas, cientificamente, e acabei, por uma dificuldade de orientação, eu acabei tendo uma dificuldade de orientação, de ter um orientador naquela área que eu queria estudar, e meio que guardei essa questão dos Simpsons. Fiz um mestrado que resultou num livro que chama Um Voto pelo Amor de Deus. Então, eu trabalhei com religiosidade, política também em Montes Claros, uma história um pouco mais regional, mas tratando de um tema bastante importante. E na época do mestrado, me interessei pelos Simpsons, porque tinha um episódio, é um dos episódios que vai estar na minha metodologia desse trabalho que eu vou apresentar, um episódio que chama O Feitiço de Lisa, de 2002, que esse episódio foi proibido no Brasil na época do governo Fernando Henrique por causa de uma empresa de turismo chamada Rio Tour. E aí, como essa empresa proibiu o episódio, como é comum de qualquer pesquisador da história, qualquer investigador, qualquer pessoa que mantém aquele espírito de criança de querer saber mais, eu acabei querendo ver o episódio que era proibido. E aí, ao tentar ver o episódio que era proibido, que chama O Feitiço de Lisa, eu acabei me interessando, eu nem tinha tanto interesse assim no desenho, mas eu me interessei por essa questão. E aí acabou sendo um episódio que ridiculariza o Brasil, um episódio que Bart é engolido por uma cobra no final, que seria por uma cobra grande. E aí um episódio que me chamou muita atenção, as favelas coloridas, eles vindo para o Brasil, e a ideia de como pilhar o Brasil, de como dominar o Brasil, de como explorar o Brasil. Então, sempre uma ridicularização em relação à questão brasileira. Desse meu incômodo, se transformou numa tese de doutorado, que é uma tese de doutorado que chama Simpsons e a Globalização, defendida na Universidade Federal de Berlândia, e aí eu acabei me especializando nos Simpsons, na época até no projeto, queria estudar também, que é outro texto que eu tenho paralelo aí, queria estudar Street Fighter, e tem um texto também que chama de Blanca Bart Simpson, que é um texto que fala também dos Simpsons, mas que eu dialogo com o jogo de videogame Street Fighter, e iniciei essas investigações sobre a questão dos Simpsons, Tem um texto também sobre feminino e feminismo nos Simpsons, Tem um que fala dos Simpsons e a política, tem um que fala da cobra grande. Então, vários trabalhos aí foram se desenrolando a partir desses estudos dos Simpsons. Um desses trabalhos, que é o que vai ajudar na palestra aí, ou no título da palestra, Os Simpsons e a Copa de 2014, Representações Brasileiras Amareladas, na verdade, é um artigo científico de uma revista bem importante aí no cenário dos historiadores, uma revista que chama Tempo e Argumento, que esse artigo é feito há 10 anos atrás, então ele está comemorando aí 10 anos atrás, comemorando uma década, que é um artigo com a professora Regina Célia Lima Caleiro, que é a mesma pessoa que não conseguiu me orientar lá na graduação que eu estava fazendo referência, que ela estudava gênero, tinha outros estudos, mas depois que eu fiz o doutorado, vamos dizer assim, peguei um pouco mais de moral, vamos dizer assim, com os estudos sobre mídia, sobre desenho animado, sobre animações. Ela até participou da minha banca de doutorado. E aí nós temos alguns trabalhos juntos. Um dos artigos que nós temos juntos, que é a base dos slides, a base da discussão de hoje, é um artigo que chama Os Simpsons e a Copa do Mundo de Futebol 2014, Imagens e Problemas do Brasil Contemporâneo, que é similar ao título da palestra. E aí a gente vai discutir essa questão dos Simpsons e num outro episódio, que é um episódio que tem esse do Feitiço de Lisa, que eu uso como comparação. Daqui a pouco eu falo de metodologia, mas Você Não Precisa Viver como um Árbitro, que acaba sendo um episódio importante também de 2014, que eu lembro que na época da Copa do Mundo, a gente vivia aquele movimento do Acorda Brasil, aquele movimento lá do hashtag Vem Pra Rua, que é um movimento de multidão. Então, o Brasil estava ali polvoroso de 2013 para 2014, com as manifestações que ocorriam no Brasil, e os Simpsons não perderam tempo, com essa possibilidade da Copa que aconteceu no Brasil, não vai ter Copa, toda aquela movimentação. Os Simpsons não perdeu tempo e acabou criando o episódio,
que eu tive que ter acesso a ele ainda em inglês, né, para me tentar publicar no mesmo ano da Copa, né, que foi muito difícil isso, porque o episódio demorou um pouco para ser lançado no Brasil, e aí eu tive acesso ao episódio, né, que é esse episódio Você Não Precisa Viver Como um Árbitro, né, que é o episódio dos Simpsons, que é uma das bases do texto de hoje, da palestra de hoje. Eu peguei esse episódio e fui assistir o episódio. E o episódio era muito similar, as críticas eram parecidas com as que aconteciam no Feitiço de Lisa, que foi da minha tese de doutorado. Então eu percebi a viabilidade de fazer um texto científico. Chamei a professora Regina Célia Lima Caleiro, que gentilmente participou comigo também da elaboração desse trabalho, e a gente fez esse trabalho aí sobre essa questão dos Simpsons e a Copa do Mundo. Então é assim que se deu a origem do trabalho, né? O trabalho veio daí, de uma tese de doutorado, depois de um movimento ali, um contexto de Acordo Brasil ali, dos 20 centavos, da questão do transporte público, da educação, da saúde, e aquelas mobilizações sociais, o Brasil já bem mais poderoso com os recursos de internet, né, de mídia internet, e os Simpsons ali fazendo o episódio do Brasil associando a Copa do Mundo de 2014, não poderia deixar de assistir o episódio. Aí, dominando o episódio, o Feitiço de Lisa, né, que acabou dando uma tese de doutorado, né, ou seja, foram mais de 100 páginas ali no entorno de um episódio. E passando a dominar esse novo episódio, né, que é que Você Não Precisa Viver Como um Árbitro, que é o de 2014, um de 2002 e um de 2014, um dos pressupostos de metodologia aí para quem vai querer estudar mídia, né, pela análise historiográfica, é que você não use muita documentação, né? Você use pouca documentação e tente dar profundidade de análise da documentação que você usa, né? Então eu estou trabalhando aqui num artigo científico com 2 episódios, dando mais vazão a esse segundo episódio, né, do Você Não Precisa Viver Como um Árbitro, que é o de 2014, mas fazendo sempre essa análise comparativa entre 2 episódios. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior parte das pessoas falava assim, pô, Alessandro, você tem doutorado nos Simpsons, né? Eu até respondia para ele entender a metodologia de trabalho. Não, eu não tenho doutorado nos Simpsons, não. Eu tenho doutorado no episódio O Feitiço de Lisa. E até brincava com as pessoas. Falava, ó, episódio Feitiço de Lisa, até no Wikipedia, você entrar lá, vai ter um texto meu para ser como referência do episódio. Se você entrar no Wikipedia dos Simpsons, não vai ter um texto meu para você sobre os Simpsons. Mas se você entrar no episódio, sim. Por que eu estou dizendo? Porque com a longevidade da série e o volume muito grande de episódios que a série tem, tratando em cada um dos episódios de vários temas diferentes, era importante que metodologicamente eu fizesse uma escolha de quais seriam os meus objetos de análise. No doutorado, foi o episódio Feitiço de Lisa. Nessa palestra, vão ser 2 episódios. O Feitiço de Lisa e Você Não Precisa Viver Como um Árbitro. Por quê? Porque eu consigo fazer comparação, dar uma visibilidade maior para alguns assuntos, dar uma ênfase maior de debate, de discussão em alguns assuntos, e não ficar com algumas discussões que às vezes se tornam superficiais, porque as pessoas acabam optando por trabalhar com uma série, do qual eles falam que está trabalhando com uma série, e no final eles trabalham com o primeiro episódio, com alguns flashes de outros episódios. Eu creio, pelos meus estudos aí já há algum tempo sobre isso, que esse não seria um caminho mais interessante para que você conseguisse dar consistência ao seu trabalho. Então, acho que essa é a primeira questão que deve ficar clara. A segunda questão que deve ficar clara é assim, quando você vai estudar mídia, e essa eu tive uma dificuldade grande com a professora Regina, mas foi interessante, que a professora Regina é doutora em século XIX, né, em crime contra a mulher no século XIX. Então, o volume que ela dispõe de fonte, para quem estuda o século XIX, é menor. Então, vamos dizer que ela tivesse lá, sei lá, 4 documentos. E esses documentos têm um espaço de tempo maior. Então, um documento era de, sei lá, de 1812, o outro é de 1840, o outro é de 1870, o outro é de 1890. Então, ela ia querer estudar a mulher no século XIX. Ela larga o tempo, né, para quem sabe de história aí, para conseguir estudar, dada a falta de fontes e a falta de documentação que ela tem. A dificuldade que tem com os Simpsons, ou quem for estudar alguma série ou algum desenho animado, né, a dificuldade que eu tive, provavelmente se você for estudar você vai ter também, é que um desenho dos Simpsons só ele pode dar tanta repercussão e ele pode falar de tantas coisas dentro de um desenho só, de um episódio só, que talvez é melhor você ficar com o episódio só, para você conseguir abordar esse entorno, esses debates, que mesmo assim você vai ter que fazer opções. Porque, por exemplo, se você optar por estudar a recepção só desse episódio de 2014 da Copa do Mundo,
Você já vai ter vários veículos de comunicação na internet, enfim, dos veículos de comunicação na internet, que vão falar sobre o episódio, falar bem, falar mal, criticar. E aí você vai escolher qual vai ser a sua opção. Então, na minha opção nessa palestra, é trabalhar 2 episódios, e eu diria que me arriscar um pouco em relação à recepção desse episódio, ou como que esse episódio foi difundido, né, dialogando com algumas fontes que eu destaco no próprio artigo. Né, artigo que depois, quem se interessar aí, eu posso tentar encaminhar para a própria Parajás, para o Instituto Parajás, ou para a galera aí que se interessar, para ler o artigo do qual vai se balizar toda a discussão que envolve a questão da palestra de hoje, né? E aí, no resumo aí com a professora Regina, o que a gente colocou? Que os Simpsons é uma animação de 1987, né? Que povoou as programações televisivas brasileiras desde 91, né? Então ele foi criado em 97, com umas carinhas bem mais feias, vamos dizer assim. Depois deram uma ajeitada no desenho, né? E ele acabou se destacando no Brasil em 1991, satirizando a família, a sociedade americana e a família a nível internacional, né? Não só a sociedade americana, mas também discutindo família, sociedade e a nível internacional alguns, como é que eu vou chamar? Eles destacavam também algumas críticas a alguns países, como a Índia, né, como o Brasil, Canadá, sempre de forma um pouco satírica e pejorativa. Aí a gente vai optar pela análise do episódio Fetiche de Lisa, né, esse é um dos episódios aí, porque foi censurado no governo de Fernando Henrique, e a gente vai trabalhar, né, com Você Não Precisa Viver como um Árbitro, né, que é o de 2014, que fala da Copa do Mundo de Futebol. E a gente vai perceber algumas imagens, né, satíricas, pejorativas do Brasil presentes no desenho, né, que é da Fox, é uma animação da Fox, que está com o magnata de mídia aí, o Rupert Murdoch, né, que também foi criticado em alguns dos desenhos dos Simpsons aí, criado em 1987, difundido no Brasil em 1991. Então, ali na década de 90, aí, família de Marge, Lisa, Bart, Maggie e Homer, que é até uma família ali, né, que de fato existe, né, é uma brincadeira do Matt Groening com a própria família dele, né, ele seria, nesse caso, o Bart, poderia ter se chamado Matt, né, e aí ele trocou de nome ali, mas ele mesmo fala que tem a ver com a vida dele. Os Simpsons vão ter essa característica que a gente chama de humor politicamente incorreto, né? Isso também é bom definir. Incorretamente político são, por exemplo, os Trapalhões, do qual é um humor que não critica a ditadura militar, que não critica governo, que não critica nada disso, pelo contrário, ele é considerado como incorretamente político. Ele é político porque ele não agride empresas, Estado, identidades nacionais. Ele não tem essa característica, no caso dos Trapalhões. E o humor politicamente incorreto, neste caso é o dos Simpsons, aí já é diferente. Porque como ele é politicamente incorreto, os Simpsons criticam o próprio Rupert Murdoch, tem um episódio dos Simpsons que eles criticam a produção dos Simpsons, explorando as crianças para fazer desenho na Coreia do Sul. Então os Simpsons têm essa característica politicamente incorreta, que ganha muita força nos anos 60, principalmente com aquela questão dos movimentos jovens e tudo mais, de ter esse tipo de humor, que é um tipo de humor que critica o Estado, critica as empresas, critica a sociedade civil, critica as representações, que é o humor destacado pelos Simpsons. Né? Quem quiser ler sobre isso, tem um livro que chama O Riso Irrisível, Verena Albert, que pode ser interessante, e tem um do Bergson também que chama O Riso, que vai destacar essa questão aí. Né? Até é importante para quem, sei lá, quiser estudar o Coringa, quiser estudar sobre Bobo da Corte, quiser estudar sobre essa característica de humor. Acho que esses livros aí são algumas referências que podem ajudar. Com a questão da Copa de 2014, né, da Copa, naquele clima de Copa das Confederações em 2013 e Copa do Mundo de 2014, a gente tem algumas imagens dos Simpsons que são interessantes, porque os Simpsons têm uma coisa que é muito baseada na ideia de cultura de convergência ou convergência de mídia, é que tudo que sai nos Simpsons, ou algumas características que eu chamo de simpsonização, que é um conceito que eu trabalho no doutorado,
é que a pessoa que gosta dos Simpsons, ela geralmente usa as mesmas características do humor politicamente incorreto dos Simpsons para ela reproduzir imagens na internet também politicamente incorretas. Por exemplo, a questão do quadro do Bart, né? O quadro do Bart é uma marca dos Simpsons, né? Tem aquela questão da entrada, aquela questão da vida pós-moderna, aquela correria ali, né? A Maggie, que é a bebezinha, dentro daquele processo ali de um carrinho, que seria um carrinho ali de supermercado, toda aquela correria ali para depois ficar à frente da televisão. Além da televisão, que é uma marca, o quadro do Bart também é uma marca. Então as pessoas pegam imagens do Bart com o quadro e preenchem o quadro já com algumas críticas, por exemplo. E aí vai ter essa questão do o Bart e o movimento dos 20 centavos, né? Existe esse quadro aí, né, essa imagem aí. Se o Renan puder passar aí as imagens um pouco à frente aí, você vai ver que tem uma imagem do Bart, que é uma imagem do Bart associada a um quadro, né, que é exatamente essa, obrigado, amigo Renato, que é uma imagem do Bart no quadro, e o quadro tem lá falando da questão de hashtag. Aí tem uma questão importantíssima, né, que é assim, no século XIX, nós tínhamos o que a gente chama de movimentos sociais, né, Karl Marx, movimentos sociais, e no século XX, ali já a gente pensando em 2013, 2014, começa a surgir os movimentos que a gente chama de movimentos de multidões, porque não é só mais movimentos sociais. O que aconteceu no Brasil, no Acordo Brasil de 2013, no movimento dos 20 centavos, V de 20 centavos em relação ao V de vingança, é que esse movimento chega no público comum, como está aí no quadro, esse quadro não foi feito pelo próprio Simpsons, esse movimento chega também no Matt Groening, esse movimento chega na Índia, esse movimento chega na França. Eu lembro até que tinha umas propagandas na época que falavam assim, Napoleão mudou o mundo por causa do pão francês, por que o Brasil não pode mudar por causa dos 20 centavos? Tinha uma imagem de Napoleão na cadeira. Então, esse mundo medializado da Revolução 4.0, inteligência artificial, internet, redes sociais, de web 2.0, é um mundo de convergência de mídia. E aí essas convergências conversam, né? E as pessoas podem usar a característica dos Simpsons para também colocar críticas, memes ou imagens associadas àquele contexto, né? Que era um contexto ali de 2013, que era um contexto de manifestação, que nessas manifestações que ocorreram principalmente nas capitais, elas lembraram muito os anos 60. Então, o movimento de 2013, eu lembro até que teve uma imagem de uma mulher com uma flor, né? E colocando a flor para um soldado ali que queria tentar impedir o movimento parece muito com aquele movimento dos anos 60. O movimento dos anos 60 já começa a ter multidões, mas com os movimentos de hashtag, a capacidade de alcance e de número de pessoas que pode participar desse movimento de multidões, ela é muito maior, né? Então é o que a gente vai chamar de mídias radicais, né? E essas mídias radicais, elas acabam criando esse ambiente muito maior com esses movimentos de hashtag. Então, a minha inspiração, já que eu estudava os Simpsons, era perceber por que também, assim, né, ou como que o desenho é tão impactante, por isso eu optei por estudar ele, tanto no doutorado como aqui nesse trabalho, que ele acabou inspirando os próprios internautas aí, né, a criarem uma representação do desenho, mas usando a mesma lógica do desenho, que é o que eu estou chamando de lógica amarela. As pessoas sempre me perguntaram ali por que o Simpsons é amarelo. Essa foi sempre uma pergunta. Aí o Matt Groening fala que é amarelo e que não tem porque é amarelo. Mas se você reparar, toda a carreira do Matt Groening está na minha tese lá de doutorado, e toda a história dos Simpsons, os Simpsons é da imprensa, que é chamado nos Estados Unidos de imprensa amarela, que ela começa lá com o Yellow Kid, que é um quadrinho do século XIX que chama Menina Amarela, que esse Yellow Kid já era uma forma do quadrinho, que é uma linguagem simples, é uma linguagem que depois vai dialogar com a pop art dos anos 60, é uma linguagem que atinge o público, consegue atingir as multidões, e que já tinha uma crítica social, né? O menino amarelo seria um menino asiático discriminado nos Estados Unidos. Então os Simpsons têm essa característica amarela de trabalhar com o que o Thompson chama, que é um sociólogo importante, num livro Mídia e Modernidade, e no outro livro dele chama O Escândalo. Ele trabalha com esses escândalos. Então, os Simpsons gostam desses escândalos, né? Eleição do Trump, certamente já vai ter um novo episódio
dos Simpsons, movimentos no Brasil, que é o movimento dos 20 centavos no Brasil. Os Simpsons gostam. E quem assiste os Simpsons e tem alguma habilidade digital também gosta. Então, ou com a produção oficial do desenho, né, no episódio que a gente vai trabalhar lá, Você Não Precisa Viver um Ato, ou em produções dos próprios internautas, os Simpsons estimula o que a gente chama de mídia ativa ou mídia crítica, que é um termo usado pelo Habermas, que tem uma visão um pouco mais otimista do uso das mídias, né? Ele acredita que o uso das mídias, tanto quanto Pierre Levy, por exemplo, podem fazer com que a inteligência das pessoas seja ativada e que as pessoas gerem, através da mídia, uma ação social, que é o que acontece nessa imagem aí, que é a imagem, por exemplo, do Bart na manifestação. É uma imagem que ela não é oficial, mas que ela mostra o engajamento que existe do movimento de 2013, que é um movimento de multidão, e de como que as pessoas percebem os Simpsons com essa característica amarelada, de trabalhar com sexualidade, de trabalhar com fofoca, que é uma característica é um nome de uma imprensa americana da qual o Murdoch também e a Fox muitas das vezes faz parte. E aí os Simpsons, historicizando a natureza da cor amarela, é o que eu faço lá, os Simpsons têm essa característica, né, de ter esse humor politicamente incorreto. E ele vai ficando impregnado nas pessoas, né? Por exemplo, eu estudo há muito tempo os Simpsons, não só pela minha condição física ou falta dela, ou condição física ruim, as pessoas me chamam de Homer. Aí quando eu faço alguma crítica dando aula, as pessoas falam assim, pô, essa crítica aí parece com a dos Simpsons. É quase como se essa característica amarelada dos Simpsons, essa representação, ela fosse impregnando em quem estuda ou em quem gosta do desenho. De conseguir ter essas características, talvez de ter um humor um pouco mais ácido na hora que vai conversar. Então eu trabalho muito isso, né? Quem quiser saber mais sobre isso, é um dos capítulos que eu mais gosto da minha tese de doutorado, que é esse capítulo que eu falo dessa ideia da simpsonização, né? De você agir como um Simpson, não só colocar sua cara associada a um Simpsons, é de você pensar a forma de pensar o mundo, de criticar o mundo, de criticar as instituições sociais, com um caráter um pouco mais de caos e tudo mais, semelhantes às características que são propostas pelo desenho. Acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu fiz na tese. Entretanto, quando as pessoas leem a tese, é engraçado que a maioria gosta do capítulo 2, que é o que eu analiso o episódio Feitiço de Lisa. Eu gosto do 1 e do 3, porque o 1 eu trabalho com essa ideia de simpsonização e o 3 eu mostro isso no falecido Orkut, né, de como que as comunidades pensavam os Simpsons, que é quando eu trabalho a recepção, que eu acho bem mais difícil do que só a análise do episódio. Bem, dito isso, o que a gente pensa aí, né, se o Renan puder voltar aí nos slides agora na ordem normal aí, o que a gente pensa aí Aí, obrigado, meu querido. O que a gente pensa aí a gente vai falar dos 2 episódios que nortearam o próprio texto, né, e a aula de hoje. O primeiro episódio que eu comecei a falar dele lá, como eu fui me apresentar cientificamente, né, que é voltar um pouco na minha trajetória lá, é o episódio Feitiço de Lisa. No episódio Feitiço de Lisa, né, assim como está colocado aí, você tem um personagem que ele é chamado Ronaldinho, que ele está nesse orfanato dos meninos sujos e imundos. Então, quando você coloca o personagem associado a um nome chamado Ronaldinho, e a gente lembra bem aí da Copa de 2002, a vitória do Brasil, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, você faz uma referência com o nome Ronaldo muito clara ao que é o grande símbolo do Brasil aí, e coloca no orfanato. E esse menino é que faz a família Simpsons vir para o Brasil, porque a Lisa vem ajudar. Então já tem aquela ideia do Brasil carente, de vir ajudar, de ser um orfanato que as freiras são corruptas, as freiras exploram os meninos. Então já tem toda uma crítica a isso antes do Simpsons chegar no Brasil. Na outra imagem aí, quando o Simpsons chega no Brasil, eles vêm de avião, né? Aí tem um momento até que o Bart pergunta lá como é que é o Brasil, aí o Homer fala que o Brasil é terra dos contrários, o ladrão é a polícia é o ladrão. Então tem uma perspectiva nos Simpsons de mostrar um Brasil, tem aí presente na outra imagem também, um Brasil selvagem, um Brasil ali que engana os turistas, um Brasil corrupto, um Brasil enganador, um Brasil simulador, que é uma característica que está nesse personagem Ronaldinho, tudo bem que nesse caso ele é mais vitimado nesse episódio, e que a gente vai ver um pouco mais à frente no outro episódio, na comparação que eu faço com o Divo,
né? Aí o Divo seria uma referência a Neymar. Então existe aí já um diálogo dos Simpsons, e também tem isso em outros episódios, que aparece Pelé, aparece o próprio Ronaldo Fenômeno, uma ideia de pensar a carência das crianças brasileiras, o futebol e o carnaval como um escape, né? Vocês estão vendo aí o Homer aí, nessa cena aí, até a sunga dele entra para dentro da bunda, eles estão indo ali na praia, ali no Rio de Janeiro. Então, esse episódio é muito interessante porque ele faz crítica à sexualização infantil, faz crítica ao catolicismo corrupto no Brasil, faz crítica à ideia de simulação, faz crítica à desigualdade social e à pobreza no Brasil, faz crítica à dependência que o Brasil tem dos Estados Unidos. Então, ele acaba estabelecendo uma criticidade bem forte em relação a esse episódio. Por isso, a empresa de turismo, a Rio Tour, e por isso, Fernando Henrique Cardoso, na época, proibiu o episódio para a TV aberta, que também é raríssimo, né? Lembrando que o Fernando Henrique defende pressupostos, naquele tempo, mais neoliberais, e fica estranho. Você, dentro do processo de globalização, né, de 2002 para 2003, você tem um episódio que é um episódio proibido no Brasil. É pelo menos estranho, que é o episódio Feitiço de Lisa, que foi estudado por mim no doutorado. Pode passar, por favor. Então, o outro episódio, que é o de 2014, ele é, de fato, o alvo central, visto que eu já fiz no doutorado. Ele faz muitas referências semelhantes aos que são feitos no Feitiço de Lisa. Daí, a minha opção pela comparação entre os dois episódios. Porque algumas referências são semelhantes, né? Uma das referências semelhantes é o brasileiro, como diria o Roberto da Mata lá, quando ele discute sobre futebol, ópio do povo ou drama de justiça social, é o texto, é quando o futebol ele é uma mímese do Brasil, né? E aí o brasileiro costuma não respeitar as regras do jogo e simular. E o Homer sabe disso. Aí, como neste episódio aí, é um episódio que a Lisa Simpson tenta fazer um trabalho de escola, não dá certo, depois o Bart fala para ela elogiar o próprio Homer, a gente vai falar daqui a pouco dessa coisa do futebol e do heroísmo, né? Que é uma discussão importante nesse episódio. É um episódio que acaba mostrando esse Brasil, vamos dizer assim, de simulação, né? Esse jeitinho brasileiro aí, que o Sérgio Buarque toca um pouco no assunto, o Roberto da Mata desenvolve um pouco mais, que é esse jeitinho brasileiro enganador, né? Que o próprio Neymar Júnior teve muito problema por essa questão da simulação. Na Copa, por exemplo, de 2018, que ele virou até meme, foi ridicularizado e coisa parecida. E o Neymar já era visto assim na Europa, né? Então o Simpsons, atento a isso, não vai colocar mais o nome Neymar. Antes o Simpsons chamava o Ronaldo Fenômeno, pagava o Ronaldo Fenômeno já foi no episódio com a voz do Ronaldo Fenômeno, mas isso foi ficando muito caro para o desenho. Então, neste 2014, ele já coloca um personagem com outro nome, mas é uma referência clara a Neymar. Inclusive, no percurso do episódio, Neymar, por simular a falta, o Divo aí que está caído aí, ele morre, né, e o Homer não dá pênalti. Né? Então, assim, teria essa questão do pênalti, o Homer não dá pênalti. O Brasil perde da Alemanha, felizmente, no episódio, por 2-0 na final. E aí fica toda aquela ideia de que o Simpsons adivinha, e vem aquelas coisas que eu tô cansado de responder no Instagram, nas redes sociais. Ah, o Simpsons adivinha mesmo? Não, o Simpsons tem 16 doutores em aproximadamente cada um episódio que é feito de em torno de 10 minutos. Então os caras sabem sobre física quântica, sabem muito sobre história, tem muito estudo para fazer cada um dos episódios dos Simpsons, até para fazer as críticas, são críticas um pouco mais inteligentes, por isso que o desenho não é para criança. O Brasil foi até apresentado em TV aberta, mas é um desenho que é necessário pensar sobre ele. Então é um desenho que, apesar de ser vinculado ao humor, é um desenho sempre muito bem pensado. E os Simpsons é assim. Como os Simpsons é assim, não é que prevê nada, é que tem estudo científico para a própria filosofia da composição do desenho. Então, o desenho critica a corrupção na América Latina, tem um livro que chama Jogo Sujo, que já fala da corrupção do João Avelange, da FIFA, da CBF. Então, se o cara estuda esse livro do Jenkins, que é um jornalista, ele já sabe de todos os problemas que existem na América Latina, na Conmebol. Então, quando eles vão fazer o episódio, é comum que você faça um episódio em que tem esse tipo de roubo, que
envolva questão de grupos de traficantes, de violência, né, de sexualidade infantil, porque eles já estudaram sobre isso. Eles sabem sobre o que eles estão falando sobre o Brasil. É claro que as visões são pejorativas, são satíricas e tudo mais, e algumas generalistas, algumas... Mas eles também não estão se importando muito com isso, mas eles conseguem um pouco prever isso, né? O cara que é especialista em futebol, a chance da final da Copa ser Brasil e Alemanha já era muito grande, né? Então provavelmente eles viram com probabilidade colocar Brasil e Alemanha. Aí quando calha de acertar isso exatamente como era, aí vira todo aquele impacto midiático aí que o Simpsons causa também nas redes sociais. Então essa é uma característica. Então nesse episódio aí, a gente vai discutir algumas coisas que destacam nesse episódio, fazendo comparação com o episódio Feitiço de Lisa. Uma dessas coisas é exatamente sobre essa questão que eu chamei de futebol e heroísmo no texto. E vou falar para vocês aqui na palestra. Pode passar, por gentileza. Então, nessa questão de futebol e heroísmo, o que vai acontecer? No episódio, né, a Lisa Simpsons ela vai para a escola de Springfield. E na escola de Springfield tem um concurso. Nesse concurso, você tinha que falar da pessoa que você mais admira como herói. Quem seriam os heróis estadistas aí, ou quem seriam as pessoas que você mais admira. E a Lisa preparou tudo para falar sobre para ela uma heroína que é a Mary Curie, onde ela que tem prêmio Nobel de Física, de Química, é uma cientista polonesa. Então, a Lisa fala, pô, a Lisa é feminista, né? Tem até um texto meu e da professora Regina Célia, que é sobre feminismo, na própria Lisa Simpson, né? Como ela é feminista, né, e ela é uma personagem muito inteligente, ela vai querer apresentar sobre isso. E quando ela vai apresentar, um colega, naquela ideia ali meio que roubou a ideia dela, já tinha apresentado sobre isso. E aí ela meio que, pô, preparei tudo e o cara tomou meu lugar aqui. Né? E aí quando ela pensa assim, o cara tomou o lugar dela, o Bart fala para ela, fala, não, então faça sobre o nosso pai. Ela fala, mas nosso pai como é herói? Ele vai ser herói de quê? Aí ela lembrou, né, de um outro episódio que chama Margem na Internet, que é da 17ª temporada, que o Homer dá um cartão vermelho para o Ronaldo Fenômeno. Aí só para fazer a comparação com o Ronaldinho do episódio Feitiço de Lisa. E mostra honestidade. Né? Aí a Lisa percebe que o pai foi honesto, rememora essa questão da honestidade dele lá com o Ronaldo Fenômeno, e aí começa o episódio associando a Copa do Mundo de 2014. Porque aí o Homer vai ser o herói da Lisa, né? Porque o Homer pode ser alguém que apita o jogo de forma honesta, né? De forma correta. E aí o brasileiro fica como desonesto, né? Que nesse caso o Ronaldo, como alguém que infringe regras, que infringe leis. E eu que nesse caso comparado até com o Homer passa a ser honesto aí. E aí ela vai contar a história do pai dela, da honestidade do pai dela, e aí vai construindo essa ideia do Homer como herói lá, para contar para as pessoas para esse trabalho de escola lá apresentado nas escolas. E nesse episódio aparece o personagem, nessa ideia aí da Lisa aí, aparece o personagem que é o Divo, que é uma referência irônica, né, ao próprio Neymar. Né? E aí esse personagem Divo vai aparecer, né, e vai ter todo esse processo aí do Homer Simpson apareceu o Divo, aí o Neymar simula, aí o Homer, como ele é honesto, né, nessa figura de herói, o Homer vai lá e não aceita a simulação, né, acredita que é simulação, mas de fato, nesse caso, o próprio Neymar morre, aí começa essa construção da narrativa, mas neste caso, o que é muito importante, é que no episódio paralelo de comparação, que é o Margem na Internet, também é um episódio legal, o Homer dá o cartão vermelho para o Ronaldo Fenômeno. E o nome do menino do Feitiço de Lisa é Ronaldinho. E agora a gente tem uma outra estrela aí, quase que estrela de Hollywood aí, que é o Neymar. Só que é o Neymar com essas questões vinculadas à simulação. E olha que nesse caso foi antes da Copa de 2018, né? Todos devem lembrar que o Neymar, se você digitar no seu Instagram aí, Neymar, vai aparecer a imagem dele rolando no chão, que é da Copa de 2018. Então o Neymar sempre teve esse histórico de simular falta, até porque como ele é um jogador mais de drible, ele tem esse histórico de simulação de falta. Então, ao mesmo tempo que os Simpsons vai falando de herói, também tem um episódio legal, eu perdi o nome aqui agora, mas é o episódio 89, que fala do GBDA Springfield,
o Bart retira a cabeça de um personagem importante ali, ou dito importante para a cidade de Springfield, o Simpsons vai desconstruindo também essa questão do herói, né? Porque o Homer é o herói. Outra, o Homer errou, porque o Neymar morreu. O Neymar é o herói. O Reinaldo Fenômeno é o herói, né? Então, assim, quem seriam esses heróis? Então, ao mesmo tempo que o Simpsons brinca falando que a escola está com aquela característica metódica de falar, ó, apresente um trabalho sobre aquele que é seu herói, o Simpsons também critica isso, né? Essa ideia da heroicização de personagens. Que no Brasil teve com Pelé na Copa de 70, inclusive vinculando a ditadura militar, Ronaldo Fenômeno na época de FHC, o Ronaldo Fenômeno próprio 2013 falou que não se faz uma Copa com escolas e hospitais, ele foi muito criticado. Então o Simpsons problematiza essa questão vinculada a esses personagens futebolísticos que, com o avanço dos meios de comunicação, tem milhares de seguidores que defendem, inclusive eles, assim, independente do que faz. E aí, como nós estamos vivendo até uma onda aí de estupradores do futebol, né? Robinho, Daniel Alves, eu não sei como o Neymar ainda não foi envolvido num escândalo ainda maior do que ele já tem de escândalo sexual, a imagem que é vinculada aos brasileiros, né, que certamente nós que estamos aqui na sala não fazemos parte dessa imagem, ela é projetada para o estrangeiro, e o Simpsons esculhamba, pega essa imagem e vai esculhambar mesmo nos seus episódios. Então aí a gente falou de futebol e heroísmo, né, que é essa coisa do heroísmo associado ao futebol. Tem um texto também do Lalo Leal, que fala só sobre o Ronaldo Fenômeno, a construção da imagem heróica do Ronaldo Fenômeno desde aquela época. O sobrenome é Elal, perdão. Desde aquela época que ele machucou, aí ele veio, mostrando tudo como é que a mídia vai construindo essa figura do herói, do qual no Brasil também a Rede Globo de Televisão, com um apoio muito grande ali do fanismo de Galvão Bueno, vai tentando construir esses heróis futebolísticos, que geralmente depois viram candidatos à política no Brasil, como é o caso da Copa de 94 do Romário e o próprio Ronaldo Fenômeno, que acaba sendo um personagem político por causa da sua representatividade grande, né? Todo lugar que ele vai, ele acaba querendo, para o bem ou para o mal, futebolisticamente, para o bem, né, Fenômeno, e acho que para o mal, os seus posicionamentos, né, políticos, posicionamentos sobre a Copa, mas não são os mais inteligentes do mundo, não, nem os mais inclusivos. Então aí você tem essa problematização em relação a esse heroísmo e o futebol. O segundo ponto que eu quero destacar, mas já até comentei um pouco sobre ele, é sobre o uso da internet para ação política. Esse é o segundo ponto do meu texto aqui e da palestra que eu gostaria de frisar também, essa questão de como é que você usa a internet para a participação política. Como eu já disse anteriormente, né, até com aquela questão do próprio Bart, lá do quadro do Bart lá, a internet acaba sendo um meio de você estimular a crítica, eu sei que tem um caráter mais Black Mirror da internet, que é aquele caráter assim, meio que, né, a gente dominado pelas telas, que a internet pode ser utilizada para ação política. Então, você pode ter uma ação política na internet usando o próprio desenho, neste caso, o próprio Simpsons. Então, você tem uma possibilidade via internet de construir ou desconstruir imagens. Isso é uma característica do século XXI e XX que não existia antes, né? E que vários autores vão falar nessa linha, né? Você vai ter, por exemplo, o John Dewey, com essa questão, um pesquisador americano, que fala dessa questão da mídia radical, que ele vai dizer que existe uma efervescência de provocações em programas midiáticos, né, ou fabricados pelos programas midiáticos, que podem, por exemplo, destruir uma autoridade política, destruir uma candidatura, você pode, por exemplo, destruir uma empresa. Então, a internet dá um potencial para as pessoas comuns muito diferenciado e que isso nunca esteve à disposição de pessoas comuns. É óbvio que tem as barreiras digitais, a pobreza é uma barreira digital, mas a internet potencializa isso. E os Simpsons, com esse caráter crítico que ele tem, também pode estimular isso.
Então, é claro que ao mesmo tempo que os Simpsons pode estimular uma venda de cerveja com Homer, que aí não vai ter nada de ação social, o desenho pode, com algumas de suas provocações, gerar reflexões nas pessoas, para as pessoas se posicionarem na internet, né, e se posicionarem de maneira geral aí dentro desse processo. E com esse caráter poderoso da internet, né, que vamos dizer que todo o texto e toda a palestra vai nessa linha Habermas, Pierre Levy, os otimistas, né, que tem vínculo com a escola de Frankfurt, é interessante salientar que uma das coisas que os Simpsons mais criticam nos 2 episódios, e eu confesso que eu também, é os programas infantis e a sexualização da infância. Essa é uma questão, assim, muito presente nos Simpsons. No episódio Fetiche de Lisa, que é na imagem que tem as letras, isso é muito presente num programa que é uma referência ao show da Xuxa, né? E o show da Xuxa está na moda agora. Que show da Xuxa é esse? Que é um programa que chama Telemelões. Para quem conhece o Simpsons, sabe que o Bart gosta do Comichão e Coçadinha, que é uma referência a Tom e Jerry, que é um programa violento. E quando ele chega no Brasil, no episódio Fetiche de Lisa, ele gosta desse programa que chama Telemelões. E nesse programa Telemelões, os personagens do programa esfregam os órgãos genitais nas letras e usam do programa para um processo de sexualização. Então, isso é bem interessante de frisar, é uma questão bem interessante de ser destacada, porque mostra uma imagem do Brasil pejorativa e coloca ali, naquela época dos anos 90, né, o sucesso maior é da Xuxa, agora tem até a série da Xuxa que vale a pena ver, para mostrar os bastidores, as brigas com a Marlene Matos, tem a das Paquitas, que até deu origem à menina reivindicando ali seus direitos. Então mostra uma imagem muito pejorativa do Brasil, que o Bart começa a gostar desses programas sexualizados. E no episódio de 2014, que é o Você Não Precisa Viver como um Árbitro, o Simpsons faz a mesma referência, semelhante à do Telemelões, da lógica do carnaval, e coloca de uma maneira também mais agressiva uma freira seminua. Lembrando que as freiras que eram corruptas lá no episódio lá com o Ronaldinho, agora são freiras que estão na torcida seminua. Também criticando essa questão do conservadorismo no Brasil, dessas tradições cristãs, né, colocando isso como um problema, quando coloca essa questão da freira aí, que nessa outra imagem está presente aí assistindo o jogo, mas assistindo o jogo com poucos trajes, né, ou praticamente seminua, que aí acaba sendo uma característica também que une, em termos de comunidade de sentido, os dois desenhos, tanto o Feitiço de Lisa com o programa Telemelões, como neste caso com a freira, que também estava presente no outro episódio, quase que seminua aí nos estádios. E o último ponto que eu destaco, que eu acho que ele permeia todos esses pontos aí, né, mas também não vou me alongar, assim, vou deixar aí se alguém quiser fazer alguma pergunta e tudo mais, é a corrupção, né, e futebol. Né, e aí você tem uma lógica de corrupção em futebol aí muito presente, né? E aí você tem alguns historiadores que discutem já isso aí, né? Falando, por exemplo, o próprio Roberto da Mata, que eu citei, você tem aí o Gerson Vance Fraga, que também discute essa questão do futebol, e é bom salientar que esses debates mais vinculados ao Pelé, essas discussões sobre futebol, quando eu mandei o texto para publicação, foi bem interessante, porque a galera da TP Argumento me devolveu para fazer algumas observações, e as observações eram muito boas para me aprofundar um pouco mais a discussão sobre o futebol, sobre essa corrupção no futebol que é muito presente. E aí nós temos corrupção em vários âmbitos, mas eu vou falar de dois. Um âmbito de corrupção é que é assim, o time do Real Madrid, por exemplo, né? E o time do Real Madrid era um time que tinha apoio do fascismo, né? E fascismo espanhol. E esse time, como que ele tem tanto dinheiro? Né? O dinheiro vem de onde? O dinheiro vem da renda do estádio. Não vem. O dinheiro vem da televisão. Não vem. Então, boa parte desse dinheiro é vinculado a esquemas de corrupção. O próprio Barcelona teve problema com isso também, com a Unicef. Os órgãos CBF, né, FIFA, aí os escândalos de corrupção são gigantescos, se a gente for avaliar.
E na América do Sul e no Brasil, os esquemas de corrupção vinculados ao futebol, ou como a política estadista associou-se ao futebol, Pelé, com propaganda aí, eu lembro que tinha na época de Aécio Dilma, Ronaldo Fenômeno apoiando a Aécio, o próprio Daniel Alves apoiou Jair Messias Bolsonaro, né? O próprio Lula participou também daquelas construções de estádio do Corinthians. É sempre muito usado esse futebol. Esse é um ponto. O outro sentido que eu queria destacar é o sentido de como que o jogador brasileiro simula, reclama dos árbitros, às vezes não sabe as regras do próprio jogo de futebol. Isso ilustra um pouco do brasileiro, né? Infelizmente, ou de parte dos brasileiros, que é essa ideia do simulacro, da enganação. Então, de vez em quando, dá a sensação de que muitos brasileiros acham legal essa perspectiva de Neymar, de enganar, de querer ser um malandro no sentido negativo, né? O Roberto da Mata mesmo fala da malandragem, e ele fala que a malandragem, quando era uma resistência à repressão, ela era legal. Quando o Vinícius Júnior, por exemplo, dança para talvez provocar, para chamar atenção, para combater o racismo, legal. É um bom uso da malandragem. Quando a malandragem é utilizada com finalidade particular e só para enganar as pessoas, aí não dá. Então, talvez o grande acorda Brasil, que é como eu termino o texto aqui, eu não sei nem se a gente chama de palestra, mas essa conversa com vocês aí, é assim: será que os brasileiros não querem ser parecidos com o Divo / Neymar? Será que os brasileiros não acham que é legal ser igual a Neymar? Outra coisa, será que o brasileiro não acha também que Paquetá é esperto por estar envolvido em escândalos de bet e escândalos de corrupção? E olha, quando o Simples fez esse episódio 10 anos atrás, as bets nem estavam tão poderosas assim. Né? Certamente já tem episódios dos Simpsons aí trabalhando com essa questão da bet vinculada ao futebol. Porque o índice de corrupção está gigantesco. Né? No caso, o Paquetá mesmo envolveu parentes dele da ida de Paquetá, né, associados à questão da bet. Então, assim, o brasileiro quer ser esse espertão mesmo? Quer ganhar dinheiro fácil? Quer simular? Quer infringir regras? Será que alguns dos brasileiros não têm que acordar em relação a isso? Então, acho que o grande acorda Brasil é conseguir fazer essa análise dos Simpsons assim, ou desses episódios que eu citei, você fazendo sua própria análise, e talvez não querer ser assim, né? De ser esse brasileiro ali que, vamos dizer assim, que as questões do futebol mostrando racismo, né? Agora mesmo teve o jogo do Atlético com o Flamengo, a violência extrema. Então, assim, que Brasil é esse aí, né? E acho que já estava na hora de fato, acordar o Brasil. E a gente não parecer com esse divo aí, ou com esse Neymar aí, que é o personagem de ficção que o Simpsons acabou retratando no Brasil. Beleza? Então, sim, em tese, é essa a questão, né, do que seria o artigo. É essa a questão da conversa com vocês aqui. E fico à disposição aí para se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, de qualquer âmbito aí que eu puder ajudar, estou sempre à disposição.